Mariana é uma das mais importantes cidades históricas do ciclo do ouro de Minas Gerais. Mariana foi a primeira vila, cidade e capital do estado de Minas Gerais. A cidade de Mariana está localizada a 12 quilômetros de Ouro Preto e a 110 quilômetros de Belo Horizonte. É repleta de igrejas históricas construídas no auge do ciclo do ouro. É dona de um dos mais belos conjuntos arquitetônicos representativos do Barroco de Minas Gerais. Olá, seja bem-vindo ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de moto turismo, eventos e viagens. Neste vídeo você irá assistir como foi o nosso breve passeio na cidade de Mariana, Minas Gerais. Para você que não me conhece, eu sou o Zelé, produtor de conteúdo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, venha, inscreva-se. E sem mais delongas, vamos ao passeio à primeira capital do estado de Minas Gerais, Mariana. No século XVIII, Mariana foi uma das maiores cidades produtoras de ouro para o Império Português. Tornou-se a primeira capital mineira por participar de uma disputa onde a vila que arrecadasse maior quantidade de ouro seria elevada à cidade, sendo a capital da então Capitania de Minas Gerais. A designação de Mariana veio em homenagem à rainha Dona Maria Ana de Áustria, esposa do rei Dom João V. Em 1712, teve o nome mudado para Vila Real de Nossa Senhora. Mudará de nome outra vez em 1745 para a cidade de Mariana, em homenagem à esposa do rei Dom João V. Igreja de São Pedro dos Clérigos, construída no final do ciclo do ouro, tem um estilo completamente diferente de outras igrejas históricas. Oficialmente, a igreja está incompleta, já que o altar é feito basicamente de madeira talhada. Sua fachada, porém, é considerada uma das mais bonitas da cidade. A cidade de Mariana é considerada a primeira cidade planejada de Minas Gerais. É uma das primeiras do Brasil. A maior parte do patrimônio arquitetônico está localizada no centro histórico, que se iniciou a partir de 3 praças: Praça da Sé, Praça Gomes Freire e Praça Minas Gerais. Praça Gomes Freire. O local é cercado por casario do século XVIII. O lugar era antigamente utilizado para cavalhadas e touradas, festas religiosas e reais. A praça é uma homenagem ao médico e político Gomes Henrique Freire de Andrade, que nasceu em Mariana em 1865. A praça chamou-se Largo da Cavalhada e Largo do Rocio, em razão do bebedouro para cavalos implantado em 1747, até hoje existente. Até meados do século XX, era chamada de Praça da Independência. Nos bares e restaurantes ao redor da praça, tem-se um pedacinho da cultura e culinária mineira.
A Praça Minas Gerais faz parte do patrimônio cultural do estado de Minas Gerais. É cercada por importantes monumentos históricos do período colonial. Fez parte da Rota do Ouro e é um importante ponto turístico do município. É rodeada pelo conjunto arquitetônico formada pela Casa da Câmara e Cadeia, Igreja São Francisco de Assis e a Igreja Nossa Senhora do Carmo. A praça era onde a administração econômica dessa atividade era exercida e o lugar estratégico do poder de fiscalização, onde a coroa portuguesa dominava toda a situação. Igreja São Francisco de Assis, construção iniciada em 1763 e concluída em 1794. Igreja Nossa Senhora do Carmo, construção iniciada em 1784 e em 20 de janeiro de 1999 sofreu um incêndio. Ela estava sendo restaurada, começou lá em cima no forro, curto-circuito nas instalações elétricas, causou esse fogo aí. Começou no forro, caiu no teto, o teto caiu no chão todo em estilo rococó. As obras iniciaram em 1784, tendo como encarregado o mestre pedreiro português Domingos Moreira de Oliveira, cujos sucessores terminaram o templo em 1835. É um dos mais belos templos rococó de Minas Gerais. A capela-mor tem forro abobadado, altar tem refinada talha dourado rococó com projeto do padre Félix Antônio de Lisboa, meio-irmão de Aleijadinho, e erguido entre 1797 e 1819, mas só recebeu o dourado em 1826 por Francisco Xavier Carneiro. É de sua autoria a grande pintura que decorava o forro da nave, perdida em um incêndio em 1999, quando a igreja estava sendo restaurada, ocasião que foram perdidos também os 2 altares do arco do cruzeiro. Depois eles foram reconstruídos de maneira esquemática para assimilar sua antiga presença e receber estátua devocional. Restos carbonizados dos altares foram preservados e estão em exposição. Ao centro destas construções encontra-se o Pelourinho, construído em 1970. Pois o Pelourinho original foi executado por José Moreira Matos em 1750 e demolido em 1870. Símbolo do poder do Estado e lugar de punições públicas para criminosos ou escravos. Era também local onde eram lidos os editais públicos e anunciadas as notícias de Portugal. Sua estrutura de pedra apresenta, em uma composição, o brasão da coroa portuguesa, uma balança para simbolizar a justiça, um globo que apresenta as conquistas marítimas, uma espada que significa a condenação e uma pequena cruz representando a religião católica, que deliberava e justificava os poderes do rei. A cidade de Mariana possui um enorme patrimônio arquitetônico do barroco produzido durante o Brasil colonial. Mariana recebe boa parte do fluxo de turistas de Ouro Preto devido à distância de 12 quilômetros. Além das praças, a cidade possui vários outros pontos de interesse: Museu de Arte Sacra de Mariana,
prédio da Cúria, Rua Direita, Estação Ferroviária, Seminário Maior São José, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Ponte Afonso de Guimarães, Igreja Santo Antônio, Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória e Capela Nossa Senhora dos Anjos. Mina da Passagem é uma das maiores minas existentes para visitação no mundo, com cerca de 7.200 quilômetros de extensão e seus 30 quilômetros de túnel, com lago subterrâneo de águas cristalinas. No ano de 1729 foram descobertas as primeiras jazidas da mina, que só começaram a ser exploradas mais de 100 anos depois. Durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, pelos portugueses e ingleses que chegaram a extrair 35 toneladas de ouro. Nos dias de hoje, a mina é utilizada para turismo e é um dos maiores pontos de encontro de mergulhadores de cavernas no Brasil. Mas a mina também é um grande campo para pesquisadores que vêm do mundo todo pesquisar segredos e mistérios ainda não descobertos no seu interior. A descida para as galerias se faz em um trolley, em um percurso de 315 metros de extensão e 120 metros de profundidade. O custo por adulto é de R$200 e crianças de 6 a 12 anos é de R$100. Adultos acima de 60 anos e estudantes meia entrada. O pagamento é feito somente em dinheiro e tem duração aproximada de 30 minutos. Como disse, o acesso à mina se dá através de um trolley de 200 anos e é puxado por um cabo de aço preso a um motor a vapor de 1883. A Mina da Passagem ainda conta com uma pracinha com exposição de maquinários e diversos objetos no interior do mini museu. Tem também uma lojinha para você comprar sua lembrança da mina. Mariana é inigualável, com ruas em paralelepípedo e seus monumentos históricos, ruas e praças bem preservadas. Bom, essa é a histórica cidade de Mariana. Se você gostou do vídeo, faça o seu comentário. Teremos o maior prazer em respondê-lo. E não esqueça, compartilhe. E peço a você que faça uma doação para o nosso canal, clicando no ícone aqui embaixo. Valeu! Tenha com isso o seu comentário destacado em uma cor distinta, além de nos ajudar a trazer outros vídeos como esse. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Bora rodar, porque o pneu já esfriou. Racer Trail. Tchau, tchau.